Salmo de Asaf. Um grande desafio é a justiça entre os seres humanos. A justiça entre os seres humanos é um grande desafio. Esse é um tema frequente na literatura e no cinema. As novelas brasileiras também exploram esse tema, colocando diante da audiência um personagem injustiçado, para que aquele que assiste se identifique com aquele personagem, com a história, com a trajetória daquele personagem injustiçado. E é isso que move a audiência. A justiça aqui neste mundo é julgada por homens. E quanta injustiça entre os homens. No Brasil, uma das graves crises é a crise da justiça. A crença do brasileiro na justiça é muito baixa. Nós tivemos manifestações nos últimos tempos que têm questionado a equidade, a isenção, a imparcialidade até do poder judiciário. Como reagimos diante disso tudo? Como reagimos diante da injustiça? Aqui estamos diante de um salmo. Os salmos eram as orações com música cantadas no culto do Antigo Testamento, o saltério. Os 150 salmos estão divididos em 5 grandes livros, 5 grandes volumes. E o quarto domingo do mês nós temos considerado aqui o terceiro volume dos salmos, que são os salmos 73 a 89. Apenas 2 destes salmos, o terceiro volume, são salmos de Davi. O restante são salmos dos levitas. Os levitas eram da tribo de Levi, funcionários públicos, que cuidavam do culto, sendo o principal deles Asaf, que é o compositor deste salmo que vamos ler. A maior parte dos salmos deste livro 3 é de composição de Asaf. E a grande preocupação dos levitas, uma vez que eles são funcionários do culto, tem a ver com o santuário, tem a ver com a adoração. O santuário é mencionado em quase todos os salmos. E o levita tem diante dele algo que lhe traz alguma angústia. É a crise que ele traz, é acerca do mal. No Salmo 73, ele se pergunta como lidar com a prevalência da prosperidade dos maus. No Salmo 74, ele se pergunta: e quando exatamente as coisas de Deus parecem que foram esquecidas pelo próprio Deus? E agora no Salmo 75, esse levita inicia dando graças e exaltando a Deus, pois ele está seguro de que Jeová, o Senhor, fará toda a justiça. É isso que ele diz nos versos de 1 a 3. Graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos, e invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Pois disseste: hei de aproveitar o tempo determinado, hei de julgar retamente, vacilem a terra e todos os seus moradores, ainda assim eu firmarei as tuas
as suas colunas. Graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos, e invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. É assim que ele começa, e ele agora dirá: pois disseste, hei de aproveitar o tempo determinado, hei de julgar retamente, vacilem a terra e todos os seus moradores, ainda assim eu firmarei as suas colunas. Ou seja, ainda que a justiça, bem como as instituições humanas possam vacilar, falhar, tremer, mas o Senhor vai firmar a justiça entre os homens como um construtor que firma as colunas de um edifício. Pode ser que a estrutura humana vacile, mas o Senhor, no tempo apropriado, há de julgar retamente. É motivo de louvor do salmista. E aí ele avança, o levita avança, advertindo aos soberbos e ímpios, afirmando a insensatez de ignorarem, de desprezarem ou afrontarem o Senhor. Ele diz isso nos versos de 4 a 6. Digo aos soberbos, não sejais arrogantes, e aos ímpios, não levanteis a vossa força, não levanteis altivamente a vossa força, nem faleis com insolência contra a rocha. Observe que rocha aí está em letra maiúscula, porque está se referindo ao Senhor. Porque não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Confiando que Deus vai fazer toda a justiça, ele então adverte aos soberbos e ímpios, afirmando a insensatez de ignorarem, de desprezarem ou de afrontarem ao Senhor. Digo aos soberbos, não sejais arrogantes, e aos ímpios, não levanteis a vossa força. Não levanteis altivamente a vossa força, nem faleis com insolência contra a rocha, porque não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Quando alguém confia na sua própria força, na sua própria valentia, tal pessoa tende a desprezar o temor de Deus, porque está inteiramente confiado, estribado na sua força, no seu poder, na sua capacidade de intervenções, na sua influência. Já disse o profeta: maldito o homem que confia no homem, nesse sentido, maldito o homem que coloca a sua esperança, a sua confiança no homem e não no Senhor. E aqui você tem ele advertindo os homens da sua empáfia, da sua insolência, confiando e prevalecendo na própria força, julgando que com isto se resolve tudo, que se resolve tudo no grito, que se resolva tudo no soco, que se resolva tudo no tiro ou na facada. Não faça assim, diz ele. Não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Não levanteis a vossa insolência contra a rocha. Por fim, em absoluta confiança, o levita exalta a justiça retributiva do Senhor nos versos de 7 a 10. Ele diz assim: Deus é o juiz. A um abate, a outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho espuma, cheio de mistura, dele dá a beber, sorvem-no até as escórias todos os ímpios da terra. Quanto a mim,
exultarei para sempre, salmodiarei louvores ao Deus de Jacó, abaterei as forças dos ímpios, mas a força dos justos será exaltada. Justiça retributiva é aquela feição da justiça em que há punição do mal. O salmista, o levita, está inteiramente convicto de que o Senhor virá punir o mal. É na justiça retributiva que nós temos o conceito de castigo. Ou seja, o Senhor não deixará impune o perverso e o ímpio, diz a palavra do Senhor. Deus é juiz. A um abate, a outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho espuma, cheio de mistura, dele dá a beber, sorvem-no até as escórias, todos os ímpios da terra. Na mão do Senhor há um cálice de ira. Ele vai fazer justiça. Essa é uma linguagem que choca-nos, a nós que vivemos no século 21, mas está dizendo que o Senhor vai fazer justiça. Minha é a vingança, diz o Senhor. Quanto a mim, exultarei para sempre. Salmodiarei louvores ao Deus de Jacó. Abaterei as forças dos ímpios, mas a força dos justos será exaltada. E assim o levita que teve lá no Salmo 73, a sua angústia diante da prevalecência do mal, que teve lá no Salmo 74 a sua angústia diante do fato de que as coisas de Deus pareciam esquecidas pelo próprio Deus. Agora chega neste Salmo 75 e ele termina expressando a sua total confiança na justiça de Deus. Ele está seguro, ele está inteiramente tranquilo, confiante, convicto de que o Senhor fará toda a justiça. O triunfo da justiça é uma das esperanças de todo crente, é uma esperança do povo de Deus, porque Deus não pode abrir mão da justiça. Deus não é como alguém que possa ser controlado, manipulado para deixar a justiça de lado. Deus não é um ser que possa ser trivializado, banalizado e jogar a justiça para debaixo do tapete. O Senhor precisa ser Deus justiça, o Senhor nossa justiça. E uma esperança profética já antecipada no Antigo Testamento, é que a justiça, ao final, prevalecerá. E o Novo Testamento nos ensina que Cristo não é apenas justificador, mas Ele é também juiz. Ele é aquele quem Deus escolheu para julgar os homens. O apóstolo, pregando em Atenas, diz: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. E assim o apóstolo prega então que o Senhor vai fazer a justiça, julgando o mundo por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Texto que nossa irmã leu momentos atrás, esse apóstolo escrevendo aos Coríntios diz: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, todos nós, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo.
O apóstolo João registra a conversa de Jesus com Nicodemos. A certa altura o Senhor disse: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, no sentido de não é condenado. O que não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E assim Jesus Cristo ensina que ele virá como juiz e exercerá justiça plena e fará o triunfo da justiça, a vindicação da justiça plena, cabal, que jamais será completa entre os homens por si mesmos. É preciso que Deus, de fora, perfeito, reto, em absoluta equidade, julgue os homens, e Cristo fará isto. O próprio Jesus diz assim: quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. O pastor ali, palestínico, israelita, camponês, quando ele chegava no fim do dia e ele trazia suas ovelhas para guardar, o seu rebanho para guardar no aprisco, a porta do aprisco ele fazia assim: ele colocava as ovelhas para o lado direito, área descoberta, porque as ovelhas têm lãs. E à esquerda ele colocava os cabritos na área coberta, e ele fazia a separação. E o Senhor Jesus diz que ele virá e ele vai assentar-se em seu trono, e todos os anjos com ele na sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele então fará esta separação, como o pastor fazia nos seus dias. Sabe, irmãos, você que nos assiste, você que está conosco, uma expressão da fé em Deus é a fé na sua justiça. Pode ser que, por conta das demandas, das crises desta vida, dos conflitos desta vida, das injustiças sofridas, nós possamos duvidar do Senhor e da sua justiça, mas uma expressão da fé em Deus é a fé na sua justiça. E aí nós podemos nos perguntar, mas como lidar com a prevalência, a prosperidade de homens maus, de homens injustos? Como lidar quando as coisas de Deus parecem que foram esquecidas pelo próprio Deus? E aí a pessoa pode ficar irada, a pessoa pode ser tomada de uma indignação, a pessoa pode ficar amargurada. O que é amargura, senão um ressentimento, senão uma ira cozinhada? Isso é amargura. Também a pessoa pode ficar movida por um desejo de vingança, de ser um justiceiro, que é exatamente a condição que evocam os escritores, os novelistas, os cineastas, pedindo-nos que nós torçamos para que haja uma vingança. E aí nós queremos nos vingar. Mas há uma realidade que a gente precisa aprender: a dar lugar à ira de Deus. Dai lugar à ira. O Salmo 37 diz: deixa a ira, abandona o furor.
pedindo que você confie no Senhor, na justiça do Senhor. Confiar na sabedoria de Deus e na justiça de Deus. Muito da nossa indignação é que e muitas delas são justas, mas a grande realidade é que muitas vezes nós não mais cremos num Deus que fará toda justiça. E a nossa fé em Cristo inclui necessariamente a fé em Cristo como perfeito juiz. Nós cremos em Cristo, cremos nele. E nós cremos que ele, além de justificador, é também um juiz perfeito. Nós cremos a sua palavra de que ele virá e fará justiça plena. Estamos seguros disso. A palavra diz que haverá um juízo, um final, o juízo último, que será executado por Cristo, que hoje é Paráclito, que hoje é advogado, que hoje é defensor. Mas chegará um dia em que essa porta de graça fechará, e ele será juiz, se assentará no trono da sua glória e há de julgar retamente. Cristo Jesus suportou o julgamento por nós. Deus não podia abrir mão da justiça. Deus não pode simplesmente ser aquele indolente que joga a justiça no lixo e diz, vou ser apenas complacente. Não. Veio Jesus. E o hino que nós cantamos fala dessa obra de Jesus Cristo suportando o julgamento por nós. Ele diz, o hino, em ti, Cristo Jesus, concilia-se a santa justiça, que não pode a culpa deixar sem castigo, com a compaixão que por graça recebe e exime de culpas o réu pecador. Em Cristo Jesus, justiça e compaixão se beijam, se conciliam. Ele suporta os nossos pecados na cruz. Ele suportou a condenação que nos era devida lá na cruz. Ele tomou sobre si o julgamento que nos era cabido lá na cruz. Ele carregou lá na cruz os nossos pecados. Ele suportou no madeiro as nossas iniquidades. Ele carregou e sustentou a plena justiça de Deus nos cravos de suas mãos. Ele realizou a obra completa do Pai, quando lá na cruz ele disse, está consumado. O Senhor Jesus lá na cruz, então, ele recebe nele os sofrimentos, a condenação que os nossos pecados mereciam. Cristo Jesus. E quem crer nele, diz o apóstolo, já não está condenado, porque Deus não pode condenar duas vezes o mesmo pecado. Ele já condenou em Jesus Cristo, ele já colocou os nossos pecados em Jesus Cristo. Lá nos Estados Unidos da América, quando os Estados Unidos ainda eram colônias, um grupo de pioneiros estava atravessando os estados centrais para um lugar distante. Eles estavam atravessando. Eles estavam indo em direção a umas terras que haviam sido abertas para apropriação. E esta caravana de pioneiros viajava em carroções cobertos, tipo esses que a gente vê nos filmes, esses grandes carroções, essas grandes diligências fechadas, mas que eram puxadas por bois. E o trajeto era necessariamente lento. Eles iam caminhando lentamente
porque era muita bagagem, muita gente, o trajeto era lento, havia crianças e mulheres e idosos. Um dia, enquanto eles caminhavam, eles ficaram horrorizados ao notar lá adiante uma linha de fumaça escura, lá no oeste. Olharam lá quilômetros da pradaria e vinha uma nuvem de fumaça em direção a eles. O vento soprava em direção a eles. E logo ficou evidente que a vegetação seca estava queimando ferozmente e vindo em sua direção rapidamente. Fogo vinha queimando aquela vegetação ressecada e o vento soprava em sua direção. Eles haviam cruzado um rio no dia anterior, mas seria impossível voltar ao rio antes que as chamas estivessem sobre eles. Apenas um homem parecia compreender o que poderia ser feito. E ele deu a seguinte ordem: coloquem fogo na vegetação que está atrás da caravana. Coloquem fogo. Então, homens e mulheres, até crianças, colocaram fogo na vegetação que ficava atrás e queimaram um grande terreno. Então ele disse: agora que foi queimado um bom espaço, toda a caravana volte atrás e se coloque na área queimada. E eles então voltaram e se colocaram naquele terreno queimado. E enquanto as chamas rugiam em direção a eles, vindo do oeste, uma criancinha lá, uma menina, gritou aterrorizada: você tem certeza que nós não seremos todos queimados? E aquele líder respondeu: minha filha, as chamas não podem nos alcançar aqui, pois estamos parados onde o fogo esteve. Minha filha, as chamas não podem nos alcançar aqui, pois estamos parados onde o fogo esteve. As chamas não podem nos alcançar onde Cristo esteve. Nós estamos seguros onde Ele está. Nós estamos seguros com Ele e nele. Cristo já experimentou o inferno. Ele já sofreu a maldição da ira de Deus na cruz. Ele já sustentou o julgamento que a nós cabia. Ele já sustentou com o seu sacrifício na cruz o fogo que a nós era devido. Basta você estar onde Cristo está, porque as chamas não podem alcançar onde o fogo já esteve. Você já tem depositado toda a sua esperança em Cristo? Você confia unicamente na justiça dele? Ele sofreu as agruras do inferno por você. Ele sabe o que é sofrimento. Ele é experimentado nos trabalhos. Pelas suas chagas somos sarados. Venha a Cristo. Esteja com Ele. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele.
Quem nele crê não é julgado, e o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Coloque-se no lugar em que a ira e o julgamento de Deus não atingirão você. Coloque-se junto com Cristo, que é a rocha, que é vencedor. E você, no dia do juízo, estará protegido, incólume, intacto, porque você está no lugar onde o fogo já esteve. Cristo experimentou isto por você. E que Ele te abençoe. Amém. Senhor nosso Deus, traz segurança a todos em Cristo. Crer em Cristo é crer nele como perfeito justificador e juiz. Traz descanso, confiança e paz aos corações inquietos e oprimidos diante de um mundo de tamanhas injustiças como esse que estamos vivendo. Dá-nos certeza, dá-nos convicção de que a Tua palavra se cumprirá. O Senhor não é homem para que minta, e o Senhor fará triunfar a justiça, porque ela é o Teu nome. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus mesmo. Amém.